apresentar. Depois eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o projeto, que a gente vai hoje fazer uma oficina, e depois eu passo a bola para o Tomás. Pode ser? Se eu falar assim, você entende? Mais ou menos? Então, eu vou ficar assim, tá bem? Bom, então eu sou Marina Magalhães. Quem não conhece, eu acho que temos uma convidada de fora. Mais alguém? Ai, que bom, bem-vinda. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho 1,72 m, cabelos e olhos castanhos, os traços finos, umas sobrancelhas grossas, eu uso óculos de grau. Hoje eu estou com uma camiseta azul e uma calça preta, uns acessórios coloridos. E eu sou professora da Unirio e pesquisadora. Eu tenho um projeto de pesquisa sobre práticas corporais que trabalham sobre a subjetividade, a percepção e a sensibilidade. E esse projeto, denominado Arte e Acessibilidade, eu estou à frente dele junto com Nalui e Samantha, que são monitores do projeto. E a gente hoje vai fazer o que é o nosso quarto encontro. Então, ao longo desse ano, nós tivemos já 3 encontros. Um primeiro encontro em abril com a Tereza Taquechel, uma palestra sobre a Pulsar Companhia de Dança. Um segundo encontro em maio com a Moira Braga sobre audiodescrição. A gente ainda teve um terceiro encontro em outubro, que a gente foi assistir uma peça denominada Hereditária, que, entre outras coisas, discute ou pratica a acessibilidade artística de uma forma bem integrada. Então, a gente está nesse projeto, que é um projeto da ProEx, da Pró-Reitoria de Extensão, que tenta diminuir esse lugar, né, de dentro da universidade e de fora, né? Então a gente tenta cruzar, né? Então não só trazer as pessoas de fora para dentro, mas também levar os estudantes para fora, para que a gente cruze esses conhecimentos do que a gente tem produzido aqui com o que a gente percebe também que é produzido artisticamente, culturalmente, também do lado de fora. Então hoje, esse encontro, ele começou no segundo encontro, né, que foi o encontro com a Moira. Foi onde eu conheci o Tomás. E ele trouxe uma questão para a gente que estava vivenciando sobre o tempo de fruição das diferentes percepções corporais, das nossas diferentes possibilidades e percepções. Então, existe um tempo de fruir que ele pode ser diferente. Como que a gente pode trabalhar sobre essa diferença, também pensando nessa temporalidade, né, na questão do tempo. E aí eu convidei ele, eu descobri que ele também tinha um trabalho corporal, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele já vai se apresentar, e eu convidei ele para trazer um pouco do trabalho dele para a gente hoje. Então eu tenho achado interessante essa troca, porque ela não é só apenas sobre a acessibilidade artística e cultural, mas ela também dá espaço para a gente conhecer e trocar sobre as diferentes práticas, as diferentes visões de pessoas diversas. Então é um pouco sobre isso também que a gente vai discutir hoje. Então eu passo a bola para o Tomás, que pode, se você quiser, se autodescrever primeiro, para que a gente tenha isso registrado. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tomás. Eu sou psicólogo, sou terapeuta, eu trabalho também com circo, estudo corporalidade. Comecei a estudar um pouco corporalidade dentro do que dói na psicologia. Quando a gente fica zoando que era psicologia, a gente começa pelo nosso calo, né? E a gente começa pelo nosso calo porque é o nosso corpo que está doendo, está no espaço. E eu comecei a partir do momento em que... Desculpa. Não tem problema. Eu sou uma pessoa parda, pele clara, eu estou usando uma blusa rosa, um abafador de ruídos, que eu acabei de tirar, mas daqui a pouco possivelmente vai voltar para mim, uma bermuda preta, florida, tenho alguns acessórios, alargador e brincos. Voltando. Comecei a estudar corporeidade na psicologia, a partir do calo, e o calo que mais doía no momento é o fato de eu ser uma pessoa trans, de eu ser uma pessoa autista e de eu ser uma pessoa surda. Então, quando eu começo a estudar corporeidade, eu começo a estudar gênero e acessibilidade.
Começo a estudar essas questões diferentes a gênero e acessibilidade, como essas coisas se atravessam dentro da psicologia e dentro das construções corporais e múltiplas que nós temos. Como a gente naquela oficina trouxe questões referentes à temporalidade, a minha proposta dessa vez é entender, trazer um pouco as questões referentes ao tempo do afeto e a construção desse afeto em movimento. E aí é o nome da oficina que vem como ateliê corporal, afeto movente. Antes de começar a entrar e fazer vocês se mexerem, eu queria dar só uma pequena introdução do que eu estou chamando de afeto, o que eu estou chamando de emoção, o que eu estou chamando de corpo, corporeidade. E aí, pensando isso a partir de uma perspectiva de corpo múltiplo, de corpo que é atravessado por múltiplas composições e múltiplas estruturações. E dentro disso, o que eu quero trazer? Como é que a gente pode pensar? A gente pode pensar a corporeidade a partir dessa composição física, a gente pode pensar a corporeidade a partir do que compõe emocionalmente, e a emoção a gente pode pensar como movimento químico, movimento bioquímico, fisiológico. E a partir desse movimento fisiológico, bioquímico, a gente tem uma construção afetiva. A gente sente esses movimentos internos, conduz eles a partir, ou não, ou trava ou conduz eles dentro da nossa corporeidade e entende que isso afeta o nosso corpo. Não é nenhuma novidade que emoção afeta o corpo, não é? É algo dado para todo mundo, certo? Tá. Agora vocês entendem como essas emoções afetam o corpo, como elas condensam, como elas fluem no corpo, de que forma as coisas podem ficar contidas ou podem ser dispersadas e expandidas pelo corpo? Vocês têm essa consciência disso? Sim, um pouco. Tipo, quando você está com um estado mais de raiva, você sente algumas tensões maiores dentro do corpo, como talvez na mão, no pé ou na face. E quando você está, por exemplo, mais amoroso, assim, você sente seu corpo ser mais livre, não sentir tantas tensões. É exatamente por aí, pela construção dessa tensão, desse tônus corporal, que as emoções vão afetar quimicamente o nosso corpo e vão construir esses estados de afetação, estados de sentimento, estados de colocação, de expressão ou contenção. Quando essas emoções acontecem, essas descargas, esses impulsos químicos acontecem, o que a gente experiencia é que esse corpo, em alguns momentos, se ele tem um fluxo equilibrado dessas emoções, essas coisas fluem, como você vai no amor. Se ele tem um fluxo que é travado, que alguma coisa impede esse fluxo, você tem as tensões que se formam. Dentro de uma jornada terapêutica, o objetivo está sempre para trazer uma construção de um movimento emancipatório, um movimento de autonomia, e aí, brincando um pouco com o processo que eu construo dentro da terapia corporal e dentro da psicoterapia, junto com essas movimentações que vão sendo atravessadas por múltiplas disciplinas, eu trago essa possibilidade da gente experimentar isso por uma liberação, uma ativação e, nesse primeiro momento, e no segundo momento, experimentar não por ativação, uma liberação e uma experimentação por uma intervenção um pouco mais focada de experimentação e tentativa e ensaio e erro, de experiência mesmo, de construir isso e ver o que constrói a partir dessas corporalidades dos corpos de vocês. Nesse primeiro momento, eu queria pedir para a gente fazer um processo que é o processo dessa ativação, dessa liberação, dessa conscientização. E esse processo a gente vai trazer a partir de um aterramento e logo eu vou pedir para vocês se apresentarem. E eu vou pedir para vocês se apresentarem de uma forma específica. Eu vou trazer depois, mas eu vou voltar nisso depois. Mas essa forma específica é pensar dentro da corporalidade, das sensações que vocês têm agora, nesse momento, quais são tensões frequentes no corpo de vocês. Pode ser no momentâneo, pode ser frequente na semana, pode ser frequente na vida, pode ser frequente no mês.
emoções que são frequentes, aí são 2 tensões frequentes, 3 emoções frequentes e outras apresentações que forem pertinentes para vocês. Tá bom? Vamos começar com o aterramento, que a gente constrói dentro desse processo dessa jornada terapêutica, um aterramento, uma intervenção de conscientização e uma liberação e integração. Eu quero propor agora esse aterramento. Vou pedir para vocês se levantarem. Vamos começar com esse aterramento. Eu pedi para vocês colocarem os pés paralelos na direção dos ombros. Deem um espaço do coleguinha, assim, tipo, um pouquinho passar. Começar oscilando dentro do nosso eixo, de um lado para o outro, botando peso devagarzinho, de um lado para o outro. Comecem a observar a respiração de vocês, se ela está rápida, se está devagar, se ela se mantém aqui em cima do peito, se ela vai mais profunda, se você tem ativação do abdômen na respiração, se não. Comecem a observar isso nesse momento. Comecem agora, nesse momento de oscilação, a observar se o corpo de vocês está mais para frente, mais para trás, enquanto vocês oscilam de um lado para o outro. E vão exagerando um pouquinho essa oscilação, como se vocês quisessem afundar o chão quando vocês colocassem o peso. Encontrem o próprio ritmo de vocês, essa oscilação. Tentem centralizar o corpo entre essa direção mais para frente, mais para trás, quando oscila, está mais centralizado. Observe se o joelho está pressionado, ou se ele está mais leve. Você consegue fazer uma molinha com o joelho, você está muito tenso, está travado. Observe se o quadril está travado ou não. Se existe uma movimentação no quadril enquanto você oscila. Quando vocês se sentirem confortáveis, escolham um lado para parar. Escolhendo um lado para parar, flexione um pouco o joelho. O lado que vocês pararam, vocês apoiem totalmente o corpo. O pé que não está apoiado, fica só de posto, encostando no chão, não fica de fato apoiado com o peso de vocês. E aí a gente vai começar a fazer uma tremedeira, assim, uma chacoalhada. Joelho sempre flexionado. Vai chacoalhando mais, vai aumentando a intensidade desse chacoalhado. E agora, enquanto a gente chacoalha, a gente vai soltar o ar pela boca. Fazendo barulho. Voltem lá, pela boca. Observe se esse ar está mais quente. Continue fazendo. Se esse ar está mais quente, se esse ar está mais fresco, mais frio. Se ele estiver mais frio, tenta fazer ele ser mais quente. Porque o ar tem mais fundo. Até fazer barulho de. E aos pouquinhos vai diminuindo a intensidade. Não pare totalmente, vai diminuindo a intensidade. E nesse diminuir da intensidade vai jogando um pouco para o outro pé. E apoia. E vamos voltar para a intensidade maior.
devagar. Soltando o ar pela boca. E aos pouquinhos, de novo, ao invés de a gente parar, a gente vai diminuir a intensidade e chacoalhar no centro. A gente vai diminuindo a velocidade aos pouquinhos, a respiração continua. E ela acompanha, a respiração acompanha a diminuição da velocidade. E agora a gente fecha os olhos e dá uma checada na distribuição de energia nesse corpo. Como é que está? Quais são os pontos que estão mais tensos? Os pontos mais soltos? Como é que está a circulação dessa energia? Está mais intensa, mais leve? A gente fica aqui um tempinho respirando, retornando nossa respiração nos braços soltos ao longo do corpo. Tomando consciência desse estado de equilíbrio. Tomando consciência da postura que esse corpo está ocupando no momento, dos pontos mais tensos e dos pontos mais relaxados. Eu vou pedir para vocês, nesse momento, enquanto vocês vão tomando essa consciência, pensarem em 2 pontos de tensão que são frequentes na vida de vocês, 2 pontos nesse corpo de tensão que são frequentes na vida de vocês. Mantendo os braços ao longo do corpo, soltos. Vou pedir 3 estados emocionais também que são frequentes na vida de vocês. Tomando consciência desses estados, podem começar a abrir os olhos. Quando tiverem esses pontos de tensão e os estados emocionais, podem começar a abrir os olhos. João Vitor, ele dele, e 2 pontos de tensão, escápulas, pernas, e 3 estados, ansiedade, alegria e exaustão. Meu nome é Luana, ela dela. Meus pontos de tensão estão sendo a testa, acho que sempre foi. Eu tenho sentido também as mãos, assim, aqui, essa parte que você está tensionada, e as coxas, aqui atrás, assim, guarda muito assim. E os estados emocionais que eu tenho experimentado são a euforia, a raiva e o desejo. Eu sou o Marcos, ponto de tensão é o pescoço, sobretudo, e um pouco a lombar também. Os estados são felicidade, angústia e apático. Então, interessante que está todo mundo, a maioria com questões no pescoço, no ombros, isso é muito frequente e geralmente pessoas com questões no pescoço e ombros têm alguma questão na coluna, na lombar, possivelmente se atravessa. Não é ditatorial, mas geralmente. O que a gente está fazendo aqui? Quando eu peço os pontos de tensão e os estados emocionais, vocês estão trazendo para mim informações sobre as couraças corporais de vocês. A psicologia corporal vai sistematizar, para a forma de entender melhor o corpo em 7 couraças. E a gente tem a couraça ocular, e a couraça ocular é responsável por essa região aqui dos olhos até a nuca, couro cabeludo, crânio, nuca. A gente tem a couraça oral, que fica por essa questão aqui do maxilar, a boca
E toda essa região aqui, assim, que até aqui, no iníciozinho da garganta e o finalzinho da nuca, a coraça coral, a gente tem a coraça cervical. A coraça cervical é bem básico, né? Garganta e cervical. A coraça torácica, e a coraça torácica, ela é responsável por essa região do peitoral e pelos braços. Então, pessoas muitas vezes com questões específicas, como o senhor disse, da trava na coluna, que irradia para o braço, é justamente por essa couraça que se estabelece, né? São couraças musculares, e essa couraça muscular cervical ela é muito responsável. Pessoas com raiva geralmente têm questões de soltar, deixar soltar as mãos. Quando as pessoas estão falando com raiva, geralmente não consegue soltar as mãos, fica com a mão assim, estala muito os dedos, movimenta muito essa região, porque a raiva é um lugar que exige essa colocação para frente, esse lugar para frente. Você falou da raiva também, a mão para trás, esse travado, é isso. Soltar é difícil. Deixar soltar. Porque o que a gente faz? A gente trava essas sensações, essas emoções que são mais emocionalmente na sociedade negadas, né? Não é legal sentir raiva, então não vamos colocar isso para fora, vamos travar. E aí a gente trava a circulação dentro disso. E aí segura, trava. A gente tem a couraça diafragmática, e a couraça diafragmática ela corre aqui no diafragma, mas pega o estômago, pega o fígado, pega o rim para trás, pega aqui a pâncreas, vem também, e um pedacinho aqui do abdômen, do intestino. E a couraça diafragmática ela é responsável muito pela digestão de sensações. Então, muitas vezes, as pessoas que estão com questões na cervical, essas couraças todas são integradas. Tem questão na cervical, tem problema no estômago, geralmente se sente mais estufado quando come, uma coisa mais trava mais. É verdade, né? É isso. Trava mais essas regiões. Temos a couraça abdominal, que ela pega toda essa região aqui embaixo, da bexiga, da bexiga, do útero, das gônadas, e aqui um pouquinho da lombar. E a gente tem a couraça pélvica, que é a couraça da pelvis, pega o quadril, pega as pernas, os pés. Essas couraças todas são formas que a psicologia corporal encontra para sistematizar a circulação de energia no corpo, de explicar de forma mais acessível, vamos dizer assim. A gente na ciência faz isso, né? Separa tudo para entender melhor, mas é tudo uma coisa só. Então, quando eu falo da couraça da cervical, e que trava um pouco a couraça abdominal, a couraça diafragmática, dessa digestão, dessas coisas, é porque a couraça cervical, onde tem muitas pessoas com questões de tensão, é a couraça responsável por integrar essas outras couraças, que são a oral e a ocular, que é a percepção do mundo pela ocular. E a percepção vai muito travada pelo ocular, mas também pela audição, que pega tudo aqui, essa região toda. Então, essa percepção do mundo e o receber do mundo, e a percepção de um mundo interno e um mundo externo, é essa couraça. Tem a couraça que é a mais afetiva da gente, que é a couraça oral, que é uma couraça onde a gente recebe o mundo, e aí a gente está lidando com satisfação e insatisfação, e dentro disso, essa couraça cervical vai integrar essa percepção e essa construção de satisfação e insatisfação com o restante do corpo, com a couraça torácica, a torácica ela vai começar o quê? A ter as trocas gasosas. O que são essas trocas gasosas? Entender o que é tóxico e o que não é pra gente. Então, questões na torácica geralmente são pessoas com muitas questões de dizer não consigo, botar o limite, ou de trazer para si muitas coisas que não são próprias da pessoa. Então, esse movimento de trazer e de afastar são questões da couraça torácica. E aí, quando eu pergunto isso para vocês, não é que a gente vai trabalhar isso o tempo inteiro, mas agora vocês me deram uma direção de por onde a gente vai começar a ativar e liberar essas couraças. Vamos começar com a couraça ocular, porque apesar de a gente não ter falado tanto, os processos de ansiedade que apareceram aqui estão muito conectados a essa couraça ocular, a esse recebimento do mundo e esses pensamentos. Muitas vezes a ansiedade pode estar conectada a um processo de catastrofização, então receber o mundo e sempre pensar nele como uma possibilidade de pior acontecer, tem sempre o pior cenário em mente, e pode também estar conectado ao medo, porque não é só o pior cenário, mas a possibilidade desse pior cenário acontecer coloca o medo. E aí trava a couraça
coração cervical. Levando isso aqui. E aí você precisa proteger as áreas mais sensíveis. Você precisa proteger aquilo que chega para você. Então você tem que travar isso aqui. Você vai ficar nesse braço. Para a gente começar a soltar essas couraças, vamos começar com a couraça ocular. E a proposta na couraça ocular é fechar os olhos, apertar os olhos. E quando a gente abrir, a gente vai fazer esse arregalar bem arregalado e fazer com a boca. Então, vamos lá. A gente vai fazer 7 vezes isso, tá? 2 vezes 7. Vamos começar. Vamos parar um pouquinho, respirar. A gente fez uma hiperventilação quando a gente faz isso. Vamos respirar, tentando inflar o diafragma e soltar devagarzinho. Vamos fazer isso 3 vezes. Mais uma vez. Vamos fazer um acordo com vocês aqui. Sempre quando eu falar respirar, a respiração é soltando pela boca. Não solta pelo nariz, não solta aí. Tá? Abre a boca e solta. Tá? Mais uma vez a couraça ocular. Vamos lá. Apertar e arregalar. Uma vez. Como é que está a respiração de vocês? Você consegue controlar? Estão hiperventilando? Estão meio aéreos? Está normal a respiração? Então, um pouco tonto. Então, vou aterrar. Isso é porque a sua respiração não deve estar travada e a couraça diafragmática deve estar mais travada. Então, você não consegue sugar lá o suficiente para você soltar quando você solta o... Então, dá uma aterrada, flexiona os joelhos, volta a lateralidade. Sempre que sentir um pouco tonto no soltar, volta na lateralidade dos joelhos. Você que está sentado, você pode pressionar o pé no chão. Não precisa jogar o corpo, mas ao pressionar o pé no chão, já ativa o seu joelho nessa questão, como se estivesse afundando mesmo o seu pé no chão. Isso já ativa a sua circulação nessa região. A gente ativou a couraça ocular. E a gente vai trabalhar agora na couraça complementar a ela. A gente não vai direto para a cervical. A gente vai trabalhar a couraça complementar à couraça ocular, é a couraça pélvica. Para a gente ativar a couraça pélvica, a gente primeiro vai dar uma reboladinha, botar a mão aqui, fazer aquela rebolada lá atrás e jogar e ir para o lado. Vai forçando para o lado e para frente, no limite de vocês, vai sentindo esticar. Dando esse esticadinho, se a gente está colocando, começar a falar as coisas certinho. Para lá na frente, apoia a mão na lombar e olha para cima. Respira 5 vezes aí. Lembra da respiração? Volta para o lado da boca. Para mudar, a gente vai fazer encolher o corpo em conchinha, dobrando os joelhos e apoiar o corpo nas coxas. Apoiar os braços soltos. Solta o pescoço. Dá uma balançadinha com um de um lado para o outro. Daqui a gente vai caminhar para frente com a mão e apoiar, ficar em 4 pontas com o pé no chão.
Sem apoiar o joelho no chão, hein? Escuta aí. Agora vamos descer de novo daqui mesmo. A gente vai descer para a lateral de novo, a mão de lateral do pé. Voltar apoiando lá. E a perna esquerda a gente vai voltar para cá e subir. Vamos fazer isso umas 3 vezes, cada lado. Vamos descer. Apoiou. Pé direito. Subiu. Descer. Apoiou. Pé esquerdo. Subiu. Desce. Apoia. Pé direito. Sobe. Novamente. Desce. Apoia. Pé esquerdo. Sobe. Desce, apoia, pé direito, sobe. Principalmente com o pé esquerdo, tá? Deixa eu falar outra vez. Desce, apoia, pé esquerdo, sobe. Daqui, vamos manter o pé esquerdo, o joelho esquerdo flexionado. E vamos trazer a perna direita para bater lá pro pé aqui. E fica com o joelho flexionado. Agora aqui, ó, soltar os ombros na frente. Tipo, sabe quando a gente tira a foto de um grilo, que ele tá assim? Soltar bem assim. E os joelhos no mesmo canto. Tudo bem? Sempre os joelhos flexionados. Nesse movimento a gente vai para cócoras. Cócoras a gente vai sentar no chão. Se a gente sentar, vocês vão ver o que eu vou fazer. Vocês vão sentar e abraçar os joelhos. Aqui. E deixa cair para trás e faz uma bolinha. Puxa o joelho em direção ao peito. Conta 5 e dá uma soltadinha no joelho. Novamente a gente vai puxar, soltando o ar, contar até 5 e dar uma soltadinha no joelho e inspirar quando a gente solta o joelho. Puxa o joelho soltando o ar. Inspira quando solta o joelho. A gente está com a mão no joelho, né? E a gente vai levantar as pernas e colocar as mãos apoiadas atrás do joelho. E aí vamos fazer um balancinho com a perna, assim. E a mão continua lá apoiada atrás do joelho. Vai até o máximo que a mão consegue apoiar. Você bota a perna para baixo até o máximo que a mão mantém apoiada. Para as pernas lá em cima e faz uma rodinha com os pés. De dentro para fora, de dentro para fora, com os pés. Você vai manter os pés lá em cima e vai deixar os braços caírem no lado do corpo. E a gente vai sacudir as pernas. Tipo uma criança esperneando, um bebezinho esperneando, sacode as pernas. Sacode, sacode, sacode. Sacode, sacode, sacode. Sacode bastante.
Lembrando sempre de respirar, soltando o ar, inspirar. Poxa, cansado, dá uma sacudida mais forte. Se a coxa começar a cansar, sacode um pouquinho mais forte. E aí preparando devagarinho e deixando o pé cair. Devagarinho. E estica a perna lá. A gente vai apoiar a mão esquerda atrás da nuca. E dá uma apertadinha no músculo da mão esquerda. A mão direita, enquanto a mão esquerda está atrás da nuca apoiada, dando essa apertadinha, vai para a testa, com os dedos apontando para cima da cabeça. E essa mão direita vai dar uma pressionada na testa, pressionando um pouquinho levemente a cabeça contra o chão. Fica aí um tempinho respirando, recobrando a energia, mantendo sempre a pressão na nuca e na testa. Estica os braços na lateral do corpo com cruz e aos pouquinhos começa a pressionar os braços contra o chão e as costas contra o chão. Começa pela mão, pressionando contra o chão, antebraço, o cotovelo, o braço, chega na escápula, nos ombros, na escápula, e passa um tempinho aí só pressionando todas as áreas dessa região contra o chão. E aí você começa a brincar de fazer que vai levantar a barriga, vai estufar a barriga e pressiona mais a escápula no chão. E aí abaixa. Faz que vai levantar a barriga e pressiona a escápula no chão. E abaixa. Como se tivesse uma linha que puxasse o meio do seu peito para o teto. Pressionando a escápula no chão. E abaixa. Aproveitando essa ativação da escápula, a gente vai começar a explorar os apoios do corpo no chão, se movimentando pela sala, mantendo sempre no mínimo 3 apoios do corpo no chão.
Comecem a ocupar os espaços da sala, enquanto fazem essa movimentação. Comecem a perceber que estado de afetação manter essas partes do corpo no chão produz em vocês. Observem como é que está a energia que circula no corpo de vocês. Se tem estados mais contidos, mais agitados. Observem se com esses estados que estão sendo sentidos, vocês buscam contato ou afastamento do outro. Tendo observado se vocês buscam contato ou afastamento, continuem os movimentos fazendo o contrário. Se eu busco contato, agora eu vou buscar me afastar. Se eu busco me afastar, agora eu vou buscar o contato. E explorem o apoio nesse contato ou nesse afastamento. Vai percebendo como é que tentar fazer o contrário produz em vocês, o que isso produz em vocês de movimento, de afetação, de sensação. E a partir disso, comecem a seguir os impulsos que surgem em vocês. Com esses apoios, comecem a usar o apoio, a parte que apoia, como se fosse uma mola querendo impulsionar vocês para cima. Comecem a tentar ficar de pé. Não vai conseguir. Observe que parte do corpo vocês estão usando para impulsionar. São as partes mais relaxadas ou as partes mais tensas? E aos poucos vocês vão conseguindo ficar de pé. Esses impulsos, com essas partes que vocês observaram,
se são as mais relaxadas, se são as mais tensas. Ficando de pé, vocês vão flexionar os joelhos e apoiar o corpo e deixar a cabeça pesar lá embaixo. Respira aí. Vai recobrando as sensações de estar apoiado com os pés no chão. Vai entendendo esses impulsos que vocês fizeram pelo corpo de vocês. Vai entendendo a circulação de energia pelo corpo de vocês, observando as partes mais tensas, observando as partes mais relaxadas. Entrelacem os dedos das mãos na frente do rosto de vocês. E a gente vai começar a inspirar, subir com rapidez e olhando para a mão, esticando a mão lá em cima. Olhando para a mão e soltando o ar, descendo bem lentamente. A gente vai fazer isso mais 5 vezes. Sobe, com rapidez, olha para a mão. Abre bem o peito, estica lá em cima e desce, soltando o ar pela boca, lentamente, olhando para a mão. Quando fecharem os olhos, forem fazer, coloquem as 2 mãos sobre o peito e fiquem respirando, sentindo os estados. Entendendo como é que está essa energia de vocês. Se vocês estão disponíveis, se não, se estão cansados, se não. Se a energia está circulando livremente, se tem estado de tensão. Busquem regular a respiração de vocês. Aos poucos, vocês vão abrindo os olhos e se conectando com alguém numa estatura próxima de vocês. Nessa conexão, vocês vão buscar formar duplas. Com a mão no peito, vocês se direcionem até essa pessoa. Convida ela a pôr uma mão sobre o seu peito e encontrem um ritmo de respiração comum. Vocês vão começar a se apoiar o corpo sobre a outra pessoa com essa mão, fazendo um balancinho para frente e para trás, respeitando os limites do corpo da pessoa e respeitando os limites do seu corpo.
Quando se sentirem confortáveis com o ritmo, as duas pessoas vão se apoiar sobre o peito, se encontrando no centro, apoiando as mãos sobre o peito, se encontrando no centro. Respirem fundo e comecem a colocar o peso de vocês nessa mão que está apoiada no centro. É confortável? É desconfortável? Como é receber esse toque? A partir dessa percepção de como é receber esse toque, vocês vão buscar a mão da outra pessoa, segurar cada um punho e começar a produzir o afastamento em contrapeso. Em contrapeso, vocês vão começar a afastar o corpo de vocês. E explorem as possibilidades desse contrapeso. Se é com as duas mãos, se é com uma, explorem as possibilidades. Esse contrapeso é harmônico, é desarmônico, é um cabo de guerra. Como é que é esse contrapeso? Nesse explorar, comecem a se movimentar em contrapeso pela sala. Conectados às duplas de vocês e atentos às outras duplas, vocês vão começar a tentar trocar de dupla no contrapeso. Quando conseguirem voltar às duplas iniciais, vocês vão começar a tentar, explorando a intencionalidade dos apoios e impulsos, a levantar a outra pessoa. Dela no chão. Você quer tirar a cabeça? Faz parte do corpo que precisa segurar para conseguir levantar essa pessoa e tirar o pé dela do chão. Quais apoios eu preciso ter no chão para fazer isso? Acordem entre vocês quem vai ser a base e quem vai sair do chão.
são os apoios necessários? Será que minha perna é apoio para a pessoa subir? Será que o meu ombro é apoio para a pessoa subir? É possível tirar o corpo todo dessa pessoa do chão? Quais são os limites que o seu corpo tem para que isso aconteça? Tendo conseguido levantar, como vocês encontram o repouso em vocês, na dupla de vocês? Vocês voltam a se apoiar no chão, mantém alguém fora do chão. Como é que isso acontece na dupla de vocês? Vocês encontram repouso em contrapeso ou repouso em apoio? Quais são as partes do corpo que vocês tensionam e relaxam para que esse repouso aconteça? Aos poucos vocês se reconectam, agradecem pelo repouso, pelo contato e pela troca. E a gente vai se organizando aqui em roda novamente. Nessa roda, a
partir do momento que a gente explorou o contato consigo, contato com o outro, contato com os apoios, contato com os impulsos, contato com aquilo que nos movimenta tira do chão, contato com aquilo que nos aterra. Proponho que não fique vazio no centro e que busquem uma partitura com apoio, impulso e contato. Apoio, impulso, contato pode ser em contrapeso, pode ser no levantamento. E faça uma partitura com 3 movimentos para que isso aconteça. A partir do que vocês estão sentindo nesse momento, a partir do que estão movimentados de tensão, de relaxamento em vocês, de cansaço ou de energia. Estados emocionais que passaram nesse momento. Os estados mais marcantes que passaram nesse momento. E 2 partes do corpo que mais relaxaram, que mais funcionaram nesse momento de hoje. Alegria e descoberta e tensão foram as almofadinhas aqui. E relaxamento foram os meus ombros. Paz e alegria. Eu relaxei principalmente a perna e o braço, eu senti tensionando. O que relaxou foi o ombro, o que tensionou foi o joelho esquerdo e acho que sigo com cansaço, mas estou mais atento. Os lugares de tensão que você sentiu hoje são conectados aos lugares em que vocês precisam de atenção. Os lugares de relaxamento estão conectados aos espaços que vocês estão trazendo como questões tensionadas com mais facilidade. Você fala do relaxamento da pelve, você fala do ombro. Vocês precisam de atenção a esses lugares, mas de um cuidado na atenção. De um cuidado aos espaços de relaxamento de hoje, nesse momento. Os espaços de tensionamento é um lugar de atenção, de prestar mesmo atenção. Acontece isso nesse pulso, acontece isso nesse joelho, o que acontece com essa parte do corpo que funcionou no seu dia a dia, prestar atenção no dia a dia e de trazer o cuidado para as partes relaxadas, que são as partes que vocês se conectam.
liberação depois do que a gente ativou a liberação dos coraços e as ativações dos coraços. São os primeiros lugares que a gente pode começar a fazer um cuidado e investigação. No processo terapêutico, isso se dá de uma forma mais contínua e de uma forma bem pontual, integrada, mas nesse primeiro momento, nessa possibilidade de oficina, já tem uma pista de lugares onde vocês podem investir uma atenção e cuidado. E agora, fico aberto aqui para conversar sobre isso. Quando você diz atenção e cuidado nessas regiões, você, de maneira prática, como você pode ter mais atenção, como você pode ter mais cuidado? Quais são as partes que você relaxou? Que eu relaxei? A perna, principalmente. A perna, ela busca pelo quê? Ela busca por estabilidade e estar no mundo, lugar de estar no mundo, forma de se colocar. A perna corresponde à coraça pélvica. Isso quer dizer que esse cuidado que você tem na coraça pélvica, no espaço de colocar, estar no mundo, quer dizer que você precisa ter um cuidado e uma atenção cuidadosa, de um carinho com isso meio. De não vou forçar, por exemplo, se eu treino muito, não vou forçar mais do que é capaz. Não vou forçar mais além da minha capacidade de levantamento de peso, por exemplo. Isso é uma forma de cuidar dessa região. A forma de cuidar dessa região para você poder produzir alongamentos, para que essa região esteja sempre em ativação e cuidado. Então, alongar pode ser uma possibilidade, mobilizar, isso vai depender de como isso se organiza em cada pessoa. Porque isso pode ser um alongamento, mas pode ser uma mobilização. Pode ser que você precise de mais mobilidade nesse lugar. Não necessariamente precisa alongar. Pode ser que você precise de poder fazer o escaldapés e relaxar. Tudo isso são atitudes de cuidado. Como é que isso vai se organizar no seu corpo, na sua experiência? Você precisa entender como você usa esse corpo, essa experiência, essa existência, essa perna. Como é que você faz com essa perna? O que você faz, o que você exige dela e que não dá em troca de cuidado, que você não cuida. Faz sentido para você? Não, claro, total. O que acontece? A tensão, ela produz uma falta de circulação naquele lugar. E aquela região vai adoecendo, porque não tem circulação sanguínea, está sendo irrigado. A gente tem exemplos de pessoas que fazem aquelas, esqueci o nome, mas que fazem ventosas. Aquilo ali é para provocar circulação naquela região. Uma circulação que você poderia provocar com o movimento, com a conscientização desse movimento. E trazer para o corpo e entender os afetos que mobilizam para que esse movimento seja possível. E aí afetos são estados de afetações, estados bioquímicos e emocionais que a gente significa como afeto com afetação. E trazer isso conscientemente, vai fazendo essas liberações. Vai trazendo. Então, alguns movimentos que são muito difíceis para mim fazer, para eu fazer, são mais fáceis para outra pessoa. Então, como é que eu posso construir em mim esse lugar desse movimento ser facilitado? Como é que eu posso construir em mim um lugar em que essas couraças, essas regiões vão ganhando circulação, vão trazendo circulação sanguínea, vão trazendo base, estrutura para as emoções. A gente tem corpo um apoio, que é exatamente isso no corpo, é o apoio da emoção, do afeto, onde ele acontece, é o impulso que movimenta ele ou deixa de funcionar, é uma tentativa de levantar alguém que não é o meu corpo, porque a gente faz isso no dia a dia, a gente lida o tempo inteiro com outras pessoas e a gente está o tempo inteiro trocando. Então eu estou pegando algo de alguém que não é meu, pegando uma emoção e sendo empático, e às vezes eu carrego isso comigo, eu não consigo levantar mais, e aquilo vai tensionando todas as possibilidades de eu estar em interação, vai condensando, vai deixando de ligar as áreas do nosso corpo. Isso acontece, é muito teórico quando a gente fala de algo mais emocional, lidar com o outro, mas é totalmente prático quando a gente está trazendo para o nosso corpo, funciona. Eu tenho um amigo que toda vez que eu vejo ele, meu irmão faz assim. Porque eu sou surdo, e eu sou, na parte da residência, é no ouvido esquerdo, muito surdo no ouvido esquerdo, 7% de audição, e ele grita comigo. Então, meu braço esquerdo fica protegendo. Não adianta você gritar.
Não adianta. E eu não faço assim. E eu entendo que nessa relação eu preciso cuidar dessa interação com o meu ombro para conseguir estar. Quando eu estou muito tenso, estou ansioso, estou cansado, eu não estou na interação com ele, eu não me disponho a interagir com ele. Eu me disponho porque eu sei que isso vai ser sobrecarga para o meu corpo. Isso vai ser sobrecarga para o meu corpo e para o meu emocional. Isso está sempre muito conectado. A mente, os nossos processos emocionais, nada mais são do que uma invenção desse corpo. O cérebro é uma invenção desse corpo, a mente é uma invenção desse corpo. Então, tudo que a gente vive e experiencia está sendo inventado aqui e agora nas trocas que a gente tem com esse corpo. Na disponibilidade que a gente tem de conectar com ele e de conectar com o corpo do outro. Eu queria perguntar sobre a questão dos esforços, porque a gente acaba fazendo muito esforço na prática. Você acredita que o esforço ele pode ser algum tipo de relaxamento também? Sim, o esforço ele pode trazer relaxamento, mas não quando ele só tensiona. O esforço ele relaxa quando ele faz esse movimento, quando ele está na constante contração e relaxamento. E aí, no momento de contrair o esforço e relaxar, você pode produzir um relaxamento maior do que o que tinha antes. É muito fácil ver as pessoas tipo, relaxa o ombro. Relaxei. Não, relaxa o ombro. Está relaxado. Não está relaxado. Relaxa o ombro. Tensiona e produz relaxamento. Você traz isso para a consciência, traz isso ativamente, produzir isso ativamente. Então, sim, esforço, tanto emocional quanto físico, você consegue produzir a partir do relaxamento, você consegue produzir a partir de um esforço ativo. Eu tenho um exemplo disso também. Eu tenho dor crônica pélvica, mas determinadas práticas com o corpo me fazem sentir menos dor. Então eu estava com dor e aí eu fui me movimentando e aí a dor foi passando, foi subindo. Mas eu atribuo isso a duas coisas. Eu e os médicos, eu tenho um monte de médicos, atividades de prazer também provocam esse relaxamento. Então, assim, eu gosto de. Eu não sou desenhista, mas eu gosto de desenhar. Então, desenhar é uma atividade que também me faz ficar um tempo sem dor, né? Algumas horas sem dor. Então, eu acho que relacionar o prazer com a atividade física, né? Com o movimento, também ajuda a relaxar a região que a gente tensiona. Porque como eu tenho dor, provavelmente eu tenho dor crônica nessa região. Por talvez, antes de descobrir o diagnóstico raro que eu tenho, talvez eu já tensionasse essa região antes de ter a dor, né? Até ter um problema mais sério, mais grave, no meu caso. Então, enfim, acho que essa coisa de pensar no cuidado, ela faz você criar consciência sobre, como eu estava dizendo, sobre como se relaxa e como se contrai, e por que se contrai e por que se relaxa, né? Que é muito um processo, assim. Então, às vezes eu estou com dor e já não tem mais nada a ser feito, né? Usei remédios, porque lá fiz todas as coisas que deveria fazer, assim, pensando na medicina mais tradicional. E aí eu sei que eu tenho que parar, sentar, respirar, tudo está acontecendo, o mundo está caindo, está chovendo, qualquer coisa está acontecendo. Eu tenho que parar, respirar, me conscientizar da dor, da tensão. Eu faço uns exercícios, né, que aprendi também, que são mentais, e aí a dor começa a diminuir, assim. Só que é um processo muito longo e muito difícil. É difícil de cuidar da gente, não sei se vocês acham, mas eu acho muito difícil. E depois da doença, tem hora que eu acho mais fácil, mas tem hora que eu acho mais difícil ainda, sabe? Tem hora que eu fico assim, cansei de cuidar de mim, gente, pelo amor de Deus, não quero ir ao médico, não quero ir na fisioterapia, não quero fazer nada, eu quero viver que nem as outras pessoas sem pensar nos problemas, sabe?
observando, né? Eu fiquei uma boa parte da oficina observando vocês. E foi interessante de ver como que quando, às vezes, atingir ou experimentar um lugar de relaxar essas couraças, a gente pode entrar em diversos estados, né? Tanto afetivos quanto do corpo, né? E aí o que eu observei é que quem usou esse estado de relaxamento como uma impulsão para o movimento, conseguiu chegar até o final da aula. Quem relaxou a tal ponto que aquilo gerou uma imobilidade, experimentou talvez uma outra coisa, diferente do impulso para mover, né? Assim, foi interessante de observar como que isso pode ser reciclado, né? Como que isso do impulso, pulso, é importante, né? Porque não é só relaxar e fiquei relaxado, porque isso gera imobilidade, isso gera uma sensação às vezes de frustração, de cansaço, de... nem sei. Agora, quando a gente acha esse espaço de relaxamento como uma possibilidade de abrir espaço interno, aí a gente se abre para o mover. E aí me lembra muito determinados tipos de práticas que são de um lugar de uma conscientização do movimento, umas práticas que, né, usam esse movimento às vezes que são sutis, né, que a gente pode chamar de um movimento sutil às vezes, né, práticas que às vezes falam assim, move um pequeno movimento de cabeça, e aí você fica nisso, parece, ou faz um micro movimento que externamente nem é possível de ver, e aí você move aquilo bem pequeno. E aí quando você vê, aí você consegue, né, passa uma dor, ou aquilo, realmente você começa a entender aquela parte do corpo, mas porque você agiu nesse lugar do pulso, né, do contrair e relaxar, né? Relaxar para diminuir um tônus, mas que aquilo possa virar contração, porque a gente também precisa de contração, né? Para estar em pé, a gente precisa estar contra uma força da gravidade, né? Então a gente precisa também contrair uma musculatura, mas que ponto que é esse, né? Assim, não sei se vocês observaram isso fazendo, mas olhando isso ficou muito nítido, assim. Não sei quem estava de fora, o que viu, assim, se você... o que você pensa disso também? Tem por esse caminho, sim. Mas a questão exatamente que é o ponto que eu sabia que teriam pessoas que não fariam até o final, por uma única questão. Porque quando ativam esses lugares, às vezes esse lugar causa o que já causa na pessoa nele. E ativei aquela couraça, já causa a imobilidade aquela couraça, ou já causa cansaço, já causa indisponibilidade. Então, esse lugar, se você não tem a disponibilidade de fazer esse movimento de pulso, de contração e de ástole, né? Você faz isso, essa pessoa já vai ter isso como um lugar de... que o corpo faz, o corpo é preguiçoso, né? O corpo ele vai repetir sempre as mesmas coisas. Se eu tenho um lugar em que eu contraio com mais facilidade, esse lugar vai contrair com mais facilidade sempre. Se eu tenho um lugar que relaxa com mais facilidade, esse lugar vai relaxar com mais facilidade sempre. Se eu tenho uma questão emocional que é mais pontual nesse lugar, que vai atingir aquela couraça ali, que vai estar movimentada ali, eu vou reagir como eu reajo para aquela questão. Pode ser por indisponibilidade, pode ser por... Posso ficar irritado em querer fazer, tipo, ai que saco isso, pode ser... Isso tudo produz, são processos afetivos que são produzidos por essas ativações. Então, assim, sempre quando se faz uma coisa desse tipo, eu faço muito isso no processo terapêutico individual, e é muito engraçado, tem gente que ri comigo, que olha pra mim e ri com a minha cara, tipo, você sabe que eu estou irritado, né? Tipo, a gente começou a fazer agora, exatamente esse movimento de irritação, e a gente vai lidar com esse processo, com essa irritação no processo, vai encaminhar isso no processo, porque é isso, você sabe que já fiquei cansado, já não quero, só de pensar em fazer já fiquei cansado, porque é o lugar onde ativa o cansaço nessa pessoa, em que ela vai se disponibilizar ou não para aquelas interações. Então é bem esse lugar, tem momentos que algumas coisas vão ser ativadas, a gente vai seguir pelo comum do corpo, porque o corpo ele vai sempre querer poupar a gente de gastar energia. Tem muita energia, você não gasta para interagir, para estar no mundo, então para ficar em pé, como você estava falando, para ficar em pé é o ponto da gravidade, para andar é quase cair, é produzir o que é queda, tudo isso é muita energia. Então, se eu tomo uma pessoa que toma um susto pra caramba, meu corpo vai ficar assim já com frequência, mais rápido. Eu poupar de fazer isso, né? Mantenha aqui, poupa energia. Já porque eu mantenho aqui, eu não preciso ficar o tempo todo, toda vez que eu tomar um susto, reagir. Eu estou aqui, então eu tomo um susto, a coisa passa, fica indiferente, que alguém falou sobre apatia.
Então, esse lugar já é de ser tão atravessado por tantas coisas e não conseguir encaminhar muitas vezes esses atravessamentos, não ter, às vezes, vocabulário afetivo para encaminhar esses atravessamentos, que entra num lugar de não toca. Não é porque não sente, é porque não permite a condução desse sentido, desse sentido. É misterioso, assim, não misterioso, mas profundo, né? É um lugar que você para pensar sobre, porque, enfim, depois dessa prática, foi fundamental partir do ponto das perguntas mesmo, né? A gente se questionar esse lugar de qual é esse, geralmente que a gente sente mais tensionado, e também as emoções para trazer para cá, né? Então, obviamente tem toda uma irrigação, um fundamento para tudo que aconteceu aqui, da maneira que desenvolveu, e portanto quando a gente chega no final, pelo menos isso para mim, eu consigo alinhar as coisas e entender realmente de que modo o meu corpo está reagindo a isso. Então, quando você disse de fato desse lugar do apático e de deixar o corpo, não é que ele deixa de sentir, é como se ele buscasse o não sentir, entende? Ele obviamente vai estar reagindo a isso, mas enfim, é confuso aqui dentro, mas acabou fazendo sentido e eu estou pensando sobre isso ainda. E foi meio confuso para mim nesse lugar, quando eu pego para pensar nessa emoção da apatia. Portanto, quando eu falei, será que é isso mesmo? E quando, depois de passar por tudo que foi passado, a gente realmente parar e questionar, era isso que eu queria dizer? Porque eu acho que talvez meu corpo não. E a gente não. Eu entro no lugar de, será que a minha mente ela está acompanhando o meu corpo ele talvez tenha essa reação, ou ele consegue entender o que eu estou pensando? Isso é bem interessante, é bem legal. Exatamente isso. Será que o corpo assim. entende o que eu penso? Será que o corpo entende o que eu sinto? Enfim, eu falo pensando nessa questão específica para mim, pegando essa emoção que eu falei, essa terceira, e juntando com toda a prática e tudo que aconteceu, que eu chego no final, e se eu paro para pensar, a conta não fecha, entende? Eu acho que realmente não era isso que eu quis dizer, talvez. Você sente no pescoço, né? Pescoço. Faz sentido, que é o lugar dessa conexão entre o que eu penso e o que eu sinto. Faz sentido? Está conectado isso? O que eu estou pensando é de fato o que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo está alinhado com o meu vocabulário afetivo para conseguir construir uma sentença, uma narrativa nesse corpo? O que se compõe com esse corpo? Eu ia falar, eu achei muito interessante agora falando enquanto ator, né? O quanto a prática foi boa, tanto para a questão de preparação corporal para atores, para deixar os atores mais soltos em cena e mais atentos também, mas também o quanto foi interessante ver vários tipos de focos de como os movimentos que as pessoas estavam fazendo, quando eu consegui observar, né, quando eu parava para observar, o quanto isso pode ser substancial dentro de alguma cena ou enfim, qualquer coisa na área do teatro. Uma coisa que eu percebi bastante durante que estava gravando, estava de fora, você fez uns comandos mais diretos, né, no sentido de externo. No sentido de algo externo chocar o interno. Então, enquanto, por exemplo, eu estava fazendo os contrapesos, eu estava percebendo como isso estava gerando uma nova emoção para a galera. Então, assim, todo mundo, tipo assim, aí no final, todo mundo, felicidade, alegria, tranquilidade, como que uma coisa externa gerou esse sentimento interno, né? Fez uma mudança. E eu fiquei muito perguntando, porque no início, quando você perguntou as emoções, ansiedade, angústia, muitas questões assim, de primeira que mudaram. E eu fiquei na dúvida como que seria, de repente, você que é terapeuta, talvez você teria uma sacação diferente
como que seria, por exemplo, uma movimentação interna e como que isso geraria no externo, ao invés de eu tocar primeiro no externo para gerar no interno. Faz sentido? Não sei se eu entendi a pergunta aí. Como que seria um processo, por exemplo, a partir do interno, do pensamento? Não existe interno. O interno é justamente esse lugar que a gente condensa e fala, isso aqui é interno, isso aqui é externo. Os comandos, eles são puramente internos. Os comandos são de uma ação, de uma atividade específica e de uma intervenção específica. Mas quando você constrói uma narrativa a partir daquele comando, consegue construir um corpo algo possível para aquilo, isso já não é interno. A conversa, uma linguagem, não é interna. O que a gente tem internamente, que a gente constrói como interno, é uma linguagem. São formas de se comunicar consigo mesmo. A emoção é uma forma bioquímica do corpo comunicar para a gente afetações. E a gente constrói, a partir disso, sensações, sentimentos e vai condensando e colocando em outra linguagem, que é a linguagem que a gente troca. Mas existe uma linguagem nossa. Linguagem é troca, linguagem então, não existe o interno, porque somos sempre essa superfície que se dobrou 1000 vezes, mas essa superfície. Ela se dobrou 1000 vezes no feto, por exemplo, que tem aquele grupinho de células lá que se multiplicou e foi se dobrando, se dobrando, se dobrando, mas aqui no final, se você esticar tudo, é só na superfície. Está sempre no lugar da troca, do contato consigo, contato com o outro. Interessante pensar nisso também, porque quando a gente pensa socialmente falando, né, da sociedade, como que para o teatro, né, como que isso faz sentido, como o cara falou, também para a cena, né, para pensar numa preparação do ator, como que essa questão coletiva, tipo, é o que movimenta aquele fazer, né? Vocês falando, eu fiquei com uma dúvida também, porque eu acredito que determinado tipo de condução, voltado, por exemplo, para a atuação em si, consegue colocar um estado dentro do ator. Assim, tipo, por exemplo, vamos trabalhar numa peça totalmente dramática, então todos os atores eles precisam ter dentro dos seus personagens uma certa tristeza. Então, como que a condução conseguiria chegar nesse estado para os atores a partir da sua prática? A condução do contato. Você tem o contato com o que é esse ponto. O que é a tristeza toda? A tristeza toda é conexão. Conexão pele e conexão chão. Dobra, esse movimento de se dobrar no corpo é um movimento de se tentar se juntar no processo de tristeza. A posição fetal, por exemplo, tem nunca, né? Estou triste, quero ficar na posição fetal lá com o cobertorzinho. Essa é a condução de contato, por isso trazer a superfície de novo, trazer o espaço de contato, a superfície, a área de contato, pode produzir, dentro de uma condução, essa possibilidade de condução de casa. Eu fiquei pensando, essa região mais da cervical, ela é muito crônica em várias pessoas, né? Várias pessoas elas têm essa questão com a cervical. E aí, quais seriam atitudes, assim, que ajudariam na sua rotina para você diminuir essa tensão crônica? Atitudes estilo no dia a dia de seguir ou exercícios específicos? Que tipo de coisa você está buscando quando você fala assim das coisas? Acho que é mais do dia a dia mesmo. Observar a sua respiração. Está observando se a sua respiração é profunda ou ela está sempre aqui. Se ela está sempre aqui, está sempre respirando aqui, está raramente causando a expansão das costelas, você está contraindo isso aqui com frequência. Se você contrai isso aqui com frequência, você produz isso sempre com frequência. Isso aqui já projeta ansiedade na sua vida. Porque você está puxando muito pela boca. Massoterapeuta chama de freio de burro. Você fica assim, e você vai assim, e aí você vai travando isso aqui tudo. A
cervical, ela hoje em dia é uma questão muito frequente, crônica, pela forma como a gente vive o tempo na sociedade. Está sempre correndo, sempre precisa estar à frente, a pessoa está sempre atenta, precisa de alerta, então você está sempre travado, tensionado. Se você consegue, pela respiração, construir essa conexão, e consegue pela respiração construir conexão com o seu momento presente, você vai começando a conseguir olhar em volta e não só focar e puxar esse mundo pela boca. Só olhar em volta. Respirando. Se a sua respiração está focada aqui, certamente, possivelmente você está travado assim e com o abdômen travado aqui. E essa é a postura que se fica. E a respiração fica aqui. E a cervical vai acumulando toda a tensão do resto do corpo, que deveria estar produzindo pelo alargamento das costelas quando a gente inspira profundamente. Você pode ter isso, mas tem práticas, por exemplo, no mindfulness que podem construir um espaço de atenção plena, né? Construir um espaço de relaxamento nesse corpo específico. Você pode... É interessante o processo terapêutico voltado para o processo sociólogo. É interessante observar isso e construir um processo terapêutico voltado para essas questões. Para começar a soltar o que a gente não consegue concatenar em ideia e colocar em algo que a gente consegue trocar, começando a construir esse vocabulário afetivo que vai liberando essas questões. Eu te respondi? Qual leitura você indicaria sobre os corações? Difícil, hein? Tá, sobre as coraças. Existe um lugar, um método corpo terapêutico. É um bom lugar para se começar. Por que eu falo muito difícil? Porque as couraças são a forma como a psicologia corporal encontrou de sistematizar. Mas você tem chakra, por exemplo. É uma outra linguagem que vai trabalhar as mesmas construções, as mesmas formas de integração. Eu trago a psicologia corporal porque é de onde minha base vem. Mas qual é a sua base de contato no mundo para você começar a trocar uma linguagem